Então vamos lá. Vamos começar nossa reflexão de hoje. Como eu disse, hoje vamos falar sobre saciedade em Cristo Jesus. E vamos começar nossa reflexão no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Vamos falar sobre o encontro de Jesus com a samaritana. Amém? Sim. Obrigado, meu Deus. Assim está escrito: quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar o que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, Jesus saiu da Judeia e voltou novamente para a Galileia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse-lhe: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ou seja, Jesus estava sozinho. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher então disse: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem com seus filhos e o seu gado? Jesus lhe respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. E ela respondeu: não tenho marido. Respondeu Jesus. Jesus então lhe disse: desculpe, você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai. Declarou: próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse então: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu estou falando a você. Glória a Deus por essa palavra. Meus irmãos, aqui está o ponto da saciedade, fazendo essa referência com a sede. A gente o tempo todo não tem como, né? A gente viver sem, a gente pode passar vários dias às vezes sem se alimentar, mas sem água não tem como. A gente tem que estar sempre ali buscando um copo d'água, principalmente a gente aqui que mora no Centro-Oeste, ou os nossos irmãos que estão lá na Flórida, outros que estão na África, precisa de água, precisa de líquido, né? E aí essa referência aqui da sede, né? E Jesus falou: aquele que beber dessa água viva, ou seja, dele jamais terá sede. O que acontece? O tempo todo a gente está buscando por questões, por coisas que jamais serão capazes de saciar a gente. Isso eu falo para vocês, não importa o contexto, desde uma questão material, ou uma questão física, ou uma questão emocional. O tempo todo a gente vai estar querendo resolver uma questão financeira, para sanar um boleto que está para vencer, ou pagar um aluguel, ou para pagar uma prestação, ou para ter um recurso para fazer uma reforma, não importa, o tempo todo a gente vai estar ali buscando, ou clamando para melhorar por conta de uma enfermidade, ou alguma coisa que está acontecendo ali, seja simples, seja grande, ou uma questão sentimental vinculada a uma outra pessoa, ou questão profissional, questão escolar. O tempo todo a gente vai estar buscando por questões que estão tumultuando a nossa cabeça e a gente acreditando que conquistando aquilo ali a gente vai estar satisfeito e não está. Porque esse vazio que a gente sente e acredita que é por conta de um bem material, ou por conta de um título, ou por conta de uma questão de saúde, como eu acabei de falar, ou por uma questão de conta bancária, esse vazio ele só pode ser preenchido pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Cristo. Só assim a gente vai estar saciado de verdade. Obviamente que a gente precisa de suprir algumas de nossas necessidades, mas o fato de a gente buscar por suprir as nossas necessidades ali no dia a dia, elas não podem afetar a nossa paz, a nossa tranquilidade. Quando a gente está saciado em Cristo Jesus, a gente sabe que tudo passa. Não importa as circunstâncias, a gente tem uma paz. Quando Jesus fala, quando ele encontrou com ela e ele não oferece um gole de água, ele oferece uma fonte. Diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quando você tem Cristo Jesus dentro de você, você passa a ter uma fonte inesgotável dentro de você, jorrando vida, independente do lado de fora, não importa o que está acontecendo do lado, não importa o que está acontecendo ao nosso redor, a gente está saciado. E olha para vocês verem, por que pegando a situação da samaritana, que muitas vezes acontece no nosso dia a dia, ela estava indo buscar água ao meio-dia, o sol a pino, e as pessoas não buscavam água nesse horário, porque era uma caminhada da cidade até o poço. Mas ela ia naquela hora por conta da vergonha, por conta do julgamento. Ela estava no lugar certo, na hora certa pelo fato de ser Jesus Cristo, mas na hora do relógio, ela estava ali para fugir.
E quando Jesus expôs a verdade para ela, não para humilhar, mas para revelar, para libertar, a gente precisa entender que não importa o que a gente fez, o que a gente está passando, o que a gente, de onde a gente veio, não importa. Basta a gente clamar e abrir a porta. O que Jesus está batendo ali, ó, para entrar. E a gente precisa beber dessa fonte, que é Jesus Cristo, e permanecer saciado nele. Não importa o que a gente está passando, não importa. Permaneça saciado, permaneça satisfeito em Cristo Jesus. E entrega para ele aquilo que estiver te incomodando, aquilo que estiver te deixando triste, ou aquilo que você acredita que está faltando, entrega para ele, mas se sinta satisfeito, porque a graça te basta. Quando a gente está plenamente saciado em Cristo, a gente tem uma verdadeira liberdade, porque a gente não fica mais refém de aprovação dos outros, a gente não fica mais refém de saldo bancário, do clima do dia, ou nem da nossa própria saúde. Porque a gente sabe que quem está cuidando da gente. A gente sabe quem é que está nos guardando. A gente sabe quem é que está nos sustentando. A gente não precisa de mais nada. O que tem em Gálatas, capítulo 5, versículo 1? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, aquele coração inquieto, aquele coração sedento, morrendo de sede, nem sabendo por quê, porque bebe água, faz isso, faz aquilo, mas permanece sedento, porque aquela sede só pode ser suprida por Cristo. E nada mais. Por isso que às vezes a gente olha, quando eu vou comprar esse carro aqui, aí eu vou ficar satisfeito. Você já quer um outro carro, vou comprar o telefone, vou comprar uma roupa, aí você já quer uma outra roupa, ou um diploma, ou um serviço, ou um salário, e você quer mais, e quer mais, e quer mais, porque aquele vazio, que naquele poço sem fundo, ele só existe quando não tem Jesus. Porque a nossa alma anseia por Jesus Cristo. A nossa alma anseia por Ele, porque é o lugar dele dentro da gente. E aí aquele coração inquieto, ao beber dessa fonte, encontra paz. Uma paz que transborda. Uma paz que transborda. Olha o que Cristo fala em João 16:33. No mundo tereis aflições. E eu venci o mundo. A circunstância, ela muda. Uma hora é um boleto para vencer, outra hora é uma enfermidade conosco ou com alguém que a gente ama, outra hora é uma perseguição, ou uma desaprovação, ou uma frustração, ou uma questão financeira, uma questão material, não importa. Toda hora vai ter alguma coisa para gerar uma aflição. O tempo todo vai ter uma tempestade aqui, uma tempestade ali, um furacão aqui, um furacão ali, um terremoto. Mas a fonte que nos dá paz, essa não muda. Essa não muda. Para quem está saciado em Cristo Jesus, não importa o que está acontecendo. Não importa. E aí o apóstolo Paulo, ele aprendeu esse segredo. Esse mistério misterioso de ter essa fonte inesgotável
está saciado. Essa semana foi tão linda quando o Tim conversou comigo sobre isso, e eu sempre falo que quando nós estamos gratos, o nosso otimismo é recarregado automaticamente. A gratidão alimenta o otimismo. E aí ele falou para mim sobre essa revelação que ele e a Samara tiveram a respeito da saciedade, ele compartilhou comigo. E eu fui refletir sobre isso. E hoje pela manhã, eu orando, veio essa palavra de João 4. E de fato, é um mistério maravilhoso. Como a samaritana disse, vai vir Cristo e quando ele vier, ele vai explicar tudo. De fato, ele explicou, ele falou. Ele falou. Quem beber dessa água vai sentir sede de novo. Mas quem beber da água que eu estou entregando jamais sentirá sede de novo. Vai ter uma fonte ali, inesgotável dentro dele. Aí o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 4, no versículo 11 a 13, ele fala assim, um recorte dessa palavra. Ele diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler essa palavra, que ela é linda demais, meus irmãos. Então a gente não pode perder essa oportunidade. É tão lindo. Vamos lá. Vamos lá. Filipenses, capítulo 4, no versículo 11 a 13. Ele diz assim, ó, na versão NVI, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É lindo, meus irmãos. E quando ele estava sentindo dor, que a gente encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, ele ouviu do próprio Deus, minha graça te basta. Graça suficiente gera descanso suficiente. Quando a gente está saciado pela salvação, por essa graça, por esse amor maravilhoso que Deus tem pela gente, esse amor imutável, não importa quem a gente é, não importa o que a gente fez, não importa o que a gente está fazendo, não importa o que a gente vai fazer, o amor de Deus por nós não diminui nem aumenta. E é um amor insondável, um amor maravilhoso. E a misericórdia de Deus todo dia de manhã se renova. Olha que coisa linda. Como não estar saciado sabendo disso? Como diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada vos faltará. Nem culpa, nem medo, nem falta tem a última palavra. Nada. Vou repetir. Nem culpa, nem medo, nem falta vai ter a última palavra para você. Nada pode separar, nada pode nos separar do amor de Deus. Está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 38 a 39. Nada pode nos separar do amor de Deus. E aí, falando de lógica, essa é a lógica do reino de Deus. Essa é a lógica.
Quando a nossa fonte, quando a nossa saciedade ela está em Cristo, a gente não precisa correr de poço em poço. Como a samaritana me fez, me dar essa água para eu não ter que voltar mais aqui meio-dia, nesse calor escaldante, nessa secura de Brasília, ir lá, pegar lá na cacimba, buscar água e voltar para trás. Quando a nossa fonte está em Cristo, a gente não precisa ficar indo atrás de migalhas. Em vez da gente ficar caçando alívio, a gente vive de abundância. Abundância. A garrafa pode até ficar vazia por um tempo, mas o nosso interior não. A salvação em Cristo Jesus já foi nos dada. A graça de Deus já nos alcançou. Isso é o suficiente. Sinta-se saciado de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, porque a graça nos basta. Isso não é fugir da realidade. Não é fugir da realidade. Ah, mas é porque você não está passando nada. Não, meu filho. Como diz o Tim, a vida é um mar de rosa, a vida é cor de rosa. Né? Não pode estar passando o que for, por quê? Porque a gente tem Cristo. Então não importa a nossa luta, não importa o que está acontecendo, não importa o vendaval, porque a nossa âncora que nos mantém firme é Cristo Jesus. Não olhe para a janela, não olhe para o lado, não olhe para trás, não olhe para a vida do vizinho. Não. Olha para Cristo. Mantenha-se saciado. Mantenha-se saciado. E através da reflexão na palavra, da oração, beba sempre dessa água. E jorra vida em abundância. Mantenha-se cheio do Espírito. Somente através de oração, de reflexão e principalmente viver aquilo que está escrito, viver aquilo que a gente aprende através de Cristo Jesus, para nos manter ali, com a nossa geladeira interna lotada de alimento no Espírito, para que a gente não tenha mais essa questão de ficar buscando por coisas que não valem de nada, que são passageiras, né? Saciedade, meus irmãos, simples assim, saciedade. Simples assim, Jesus. Jesus Cristo é o suficiente. Portanto, meus irmãos, hoje, troque essas cisternas rachadas, essas garrafas trincadas, essas bolsas poídas por essa fonte de vida. Beba de Cristo Jesus. Descanse em Cristo Jesus. E caminhe livre. E deixe, meus irmãos, essa água viva transbordar de você para os outros. Para que quando a pessoa que estiver testemunhando o que você está passando agora, ela olha e fala assim, que loucura. No meio desse tumulto todo, ele está assim, ela está assim, por quê? Que doideira é essa? Eu quero isso para mim também. E aí ele enxergar Jesus através de você. Através das suas reações no meio do tumulto. No meio do tumulto. E como que a gente pode estar pronto? Se você não está passando por alguma dificuldade nesse momento, se alimente
para que quando o tumulto vier, quando a tempestade vier, você esteja pronto, firme. Se você está passando por uma tempestade agora, se alimente da palavra. Coloque a sua esperança em Jesus Cristo. Se entrega para Ele. Busca nele. Se alimenta dele. Se fortaleça nele. Porque vai passar. Fica firme em Cristo Jesus. Repito, não olhe para a janela. Olhe para o alto. Entrega aos pés da cruz o que você está passando agora. E sinta-se saciado, pois a graça te basta. Amém? É isso aí, meus irmãos. Foi um prazer imenso poder estar hoje aqui com vocês. É uma alegria maravilhosa poder compartilhar, poder ter esse momento de reflexão com vocês. Então, vamos finalizar orando. Senhor maravilhoso Deus, te agradeço por essa oportunidade de estar falando com a sua igreja. Te agradeço pela vida de cada um que esteve conosco, ouvindo dessa palavra. Que o teu Santo Espírito toque no coração de cada um daqueles que ouviram agora, dos que vão ouvir no futuro, segundo a tua vontade, Senhor. Que os teus planos, Pai maravilhoso, se cumpram na vida de cada um de nós, na minha vida, na vida da minha esposa Raquel, da Sara, da Clara, da minha irmã Licinha que está aí assistindo, meu pai, Dona Delza, Silmara, o Tim que está na rodovia agora, a família da Silmara, que se despediu da mãe dela recentemente, aos irmãos, Senhor, toca no coração deles, cuida deles, meu Deus maravilhoso. Clamo também pelas pessoas que estão sofrendo por conta de perseguição política, por essas guerras mundo afora, por perseguição espiritual, por perseguição religiosa, todo tipo de perseguição, Senhor, por todo tipo de violência. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos governantes, abre os olhos deles, toca no coração deles para que a gente possa ter uma vida livre de verdade, livre da opressão. Alcança o coração de todos, Senhor. O que te pedimos é por salvação. Salva, Senhor, cada uma dessas pessoas. Salva cada um de nós, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, Senhor, até terça-feira teremos outra reflexão, já com o Tim. Desejo a todos vocês um belíssimo final de semana, abençoado. Um final de semana de reflexão e saciedade em Jesus Cristo. Amém? Beijo. E que a graça, a paz e o amor de Cristo permaneça abundante na vida de todos nós. Tchau, tchau.